1 Samuel capítulo 17, os versículos de número 1 até ao de número 11. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos servos vossos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Todos nós temos em comum que o nosso planejamento de vida inclui triunfo. Todos nós planejamos triunfar na vida. E na vida cristã não é diferente. Ainda que você esteja aqui essa noite, de repente não tão motivado quanto no começo da sua caminhada cristã, com certeza o seu objetivo é triunfar na caminhada cristã. Todos nós começamos muito bem a caminhada cristã. Eu tenho certeza disso. Todos nós começamos cheios de entusiasmo, cheios de confiança. Mas, irmãos, surgem gigantes, crises, desafios familiares, desafios financeiros, desafios emocionais. E então muitos irmãos que começaram tão bem a caminhada cristã desanimaram e desistiram. Outros ainda não desistiram, estão presentes entre nós, mas totalmente desanimados, não são sombra sequer do início da sua caminhada com Cristo. A Bíblia nos apresenta exemplos assim, de pessoas que começaram tão bem a caminhada, mas que lamentavelmente terminaram de forma tão desastrosa, de forma caótica. Teve um início promissor, um homem escolhido e ungido rei, para ser o rei do povo de Israel. Esse homem foi ungido por Samuel, aquele de quem o livro que nós lemos leva o nome. Esse rei rebelou-se contra Deus, consultou uma médium e cometeu suicídio. Você sabe o nome dele? Saul era esse rei. O início promissor teve um outro rei,
recebeu sabedoria. Jamais houve alguém com sabedoria igual. A sabedoria que ele recebeu, não recebeu dos sábios do Oriente. Ele a recebeu diretamente de Deus. Construiu um belíssimo templo. Liderou Israel à prosperidade. Nos seus dias Israel prosperou. E todas as fronteiras foram dominadas e a extensão territorial foi muito grande. No entanto, com o caminhar da vida, desviou-se, começou a adorar outros deuses, influenciado pelas muitas esposas que era proibido para um rei, mas que ele tinha, e mulheres estrangeiras, e provocou a ira de Deus. Terminou de forma lamentável. O homem começou tão bem, ele termina um de seus livros, no qual a palavra-chave é vaidade, num grito de desespero para os jovens: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos e venham os dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Você sabe o nome do rei? É Salomão. Também teve um início promissor. Foi usado por Deus para libertar Israel. Ele tinha milhares de soldados à sua disposição. Mas muitos desses soldados eram covardes. E Deus não pode usar covarde para a sua obra. Então os covardes foram dispensados para as suas casas. Ainda assim eram muitos. Era necessário que o povo entendesse que quem estava dando vitória a eles era Deus. Era o seu Deus, e não o braço deles. E eles passaram por uma prova, e dessa prova apenas 300 ficaram. Grande sucesso teve este homem. Mas após a vitória, ele conduziu o povo à idolatria. Ele fez uma estola sacerdotal. Aquela roupa, aquela vestimenta, tornou-se um objeto de idolatria. Foi tropeço para sua casa, e foi tropeço para todo o povo. Você lembra o nome dele? Foi Gideão. Reinou de maneira correta diante de Deus. E fez Israel prosperar. Não foi Davi. Tornou-se orgulhoso, arrogante. Quis tomar para si funções que não lhe pertenciam. Não fez como os apóstolos, que incumbiram homens para que fizessem as funções que não cabia a eles, e então fez surgir a classe dos diáconos. Mas esse rei não. Ele invade o templo, ele quer oferecer incenso, ele quer fazer aquilo que é exclusivo do sacerdote, e vem o castigo. E o castigo é a lepra, que brota na testa, e ele morre leproso. Os seus dias, ele passa leproso. Você lembra o nome dele? Uzias. Para finalizar, esses homens do Antigo Testamento, nós temos também um que teve um início muito promissor. Ele começou o reinado com boa orientação. Havia um homem de Deus chamado Joiada, sacerdote. Esse homem era fiel e era zeloso. E enquanto este homem viveu, esse rei prosperou no seu reino. Mas após a morte de Joiada, esse rei abandonou a Deus. Esse rei passou a adorar ídolos. Esse rei passou a ouvir conselheiros que não eram fiéis e nem eram zelosos a Deus. Esse rei assassinou o filho do seu protetor, um homem piedoso chamado Zacarias. E o final desse rei é que ele morreu traído e assassinado pelos próprios servos. Você lembra o nome dele? Joás. O Novo Testamento traz histórias semelhantes. E eu quero que essas histórias fiquem bem gravadas na sua mente, para nós entendermos a proposta maravilhosa que nós encontramos nesse texto tão conhecido, que fala de Davi e o gigante Golias. Nós temos um dos apóstolos. O começo extremamente promissor. Jesus passou uma noite inteira orando para, entre as centenas de discípulos, escolher 12 para si.
Ou seja, esse homem conviveu diretamente com Jesus, esse homem recebeu o poder para curar e para expulsar demônios. Mas ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus para as autoridades e terminou sua vida cometendo suicídio. É claro que os adolescentes sabem o nome dele, né? Foi Judas, Judas Iscariotes. Também a Bíblia fala de um casal que tinha um temor de Deus, mas um casal que, convivendo com os apóstolos e observando a tendência do povo para idolatrar alguns, para valorizar alguns mais do que outros, esse casal resolveu fazer uma brincadeira e resolveu mentir ao Espírito Santo. Eles tinham uma propriedade, resolveram vender e doar para a igreja. Primeira coisa, ninguém obrigou eles a venderem nada. Não foi pedido para que vendesse propriedade nenhuma. A igreja sempre vai viver do dízimo e das ofertas. Então ninguém tem que vender a sua propriedade. Ninguém tem que vender o seu carro, a sua casa. Nós entregamos para Deus a receita que nós recebemos do trabalho que Ele tem nos fortalecido. Eles venderam uma propriedade e fizeram uma brincadeira de determinar um valor para entregar e para que todos pensassem que eles eram os maiorais, porque eles entregaram tudo. Mas aquela brincadeira não foi boa coisa. Começaram bem, começaram dentro de uma comunidade cristã. E terminaram de que maneira? Morreram. Morre um marido, depois chega a esposa, e ela fala a mesma mentira. Então Pedro olha para ela: pois é, os pés daqueles que levaram o seu marido estão chegando, e vão levar você também. E ela cai morta. O temor de Deus veio sobre toda a igreja. Talvez você diga assim: eu não sou como aqueles homens, eles eram maus, eles eram perversos. Mas espera aí, a Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz, Vanessa, que nós somos perversos. A Bíblia diz que não tem justo, nem um sequer. Mas caso você acredite que não seja esse o seu caso, talvez você gostaria de pensar em você como alguém melhor, alguém cuja vida é mais íntima de Jesus do que foram aqueles homens. Então talvez você queira personagens mais elevados, personagens mais dignos. Então vamos pensar em Pedro, o apóstolo, o líder do colégio apostólico, aquele que teve momentos de ousadia que os outros discípulos ficaram recuados porque não tinham coragem de ter a ousadia devido à intimidade que Pedro tinha com Jesus. Mas de repente, você e eu que temos uma boa vida cristã, como Pedro tinha, nós tiramos os olhos de Jesus. E é claro que vocês sabem a que episódio estou me referindo. É o episódio da tempestade, em que eles pensam que Jesus é um fantasma, e que Jesus fala que podiam até encontrar-se com ele. E Pedro se aventura, e Pedro vai e caminha. E Pedro vai encontrar-se com Jesus, e enquanto ele olha para Jesus, as coisas vão muito bem. Mas no momento que ele tira o olho, ele vê que as ondas estão fortes, o vento é forte, o barulho é forte. E ele assusta, e ele vai sucumbir, afundar. Ele naufragou. Os ventos contrários desviaram até os olhos de Pedro. Será, Aline, será, Fabrício, que os ventos contrários, as tempestades, as calamidades, não podem fazer desviar também os nossos olhos do Senhor? É certo, né, Cláudia, que nós temos sagrado muitas vitórias na vida. Quantas vitórias nós temos tido? Mas acabaram as batalhas porventura, Noemi? Não. Tem muita batalha pela frente ainda. Muita coisa para ser enfrentada e ser vencida. Há um ditado muito comum sobre as lutas diárias, que alguém diz que é preciso matar o que por dia? É preciso matar um leão por dia. O gigante dos felinos, o leão. Gigante impõe terror. Eu não tenho medo de um gatinho, mas eu tenho medo com certeza de um leão. Os espias nos dias de Moisés, que deveriam olhar para a terra e trazer um relatório positivo da bênção que Deus tinha para o povo, eles voltam muito assustados, porque na terra havia gigantes.
E eles ficam tão assustados com aqueles gigantes, que o relatório que eles dão para o povo é o seguinte: nós somos aos seus olhos, aos olhos dos gigantes, nós somos como gafanhotos. Será que eles eram de fato como gafanhotos? Será que um gigante tinha 70 metros de altura? 90 metros de altura? 100 metros de altura? Era esse o tamanho de um gigante? Qual era o tamanho de Golias? Um gigante deveria ter uns 2,50 metros? Uns 2,70 metros? Uns 3 metros? Talvez um gigante tivesse uns 3 metros. Ou seja, para 3 metros e um tamanho de um homem médio, não dá para falar que parece um gafanhoto. Deveria ser muito menor para que pudesse comparar-se a um gafanhoto. Então não era daquela maneira. Mas era, meus irmãos, o que eles estavam sentindo por causa do medo. O medo faz essas coisas com a gente. O medo é capaz de paralisar. Caleb e Josué já tinham uma fala diferente. Ele falou assim: como pão, nós podemos devorar aqueles gigantes. Então, gente, presta atenção. O gigante revela quem eu sou. Ou eu sou covarde, ou eu sou corajoso. O que você é? Você é covarde ou você é corajoso? Só tem duas categorias. Não tem como. Eu sou mais ou menos corajoso. Eu sou mais ou menos covarde. Ou você é covarde ou você é corajoso. Então, cuidado. Sabe por quê? Você está começando muito bem essa semana, na presença de Deus, fazendo orações, cantando louvores, ouvindo o ensino da palavra. A minha oração é que Deus te ajude com as suas lutas na hora que você sair daqui e chegar em casa. Porque muitas vezes é em casa que está o problema. Ou amanhã de manhã no trabalho que está o problema. Ou nos relacionamentos, as pessoas que nós conhecemos. De repente hoje ainda você vai encontrar com alguém que vai trazer um grande aborrecimento para você. São gigantes, são crises. E nós precisamos vencê-las, Andréia. Então nós olhamos para Davi. E nós aprendemos algumas coisas sobre vencer gigantes, vencer adversidades, vencer problemas, vencer crises, vencer aflições. E o primeiro ensino que nós temos aqui, nós podemos encontrá-lo aqui nos versículos de número 10 e de número 11. E eu gostaria que você lesse comigo os versículos 10 e 11. Leiam junto comigo os versículos 10 e 11. Mantenha sua Bíblia aberta o tempo todo em 1 Samuel 17. Vamos lá? Disse mais o filisteu às tropas de Israel: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Espantaram-se e temeram muito. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o gigante, o Golias, ele era um homem de estatura elevada. Talvez por essa medida que nós temos aqui, as medidas antigas são difíceis de precisar, talvez ele tivesse aproximadamente 3 metros. Talvez. Mas ele era um guerreiro que assustava os seus adversários, porque ele era treinado em combate desde muito cedo. Então ele era grande de altura e ele era grande de largura também. O rei, os exércitos, o povo tremiam de medo. Durante os 40 dias aquele gigante está afrontando os exércitos de Israel e ninguém tem coragem de lutar contra ele. A voz do gigante é mais forte que a minha. A voz do gigante ecoa muito mais do que a minha. Durante 40 dias ele fica gritando: não tem homem em Israel para guerrear comigo. 40 dias de vergonha. 40 dias de humilhação. A voz dos guerreiros de Israel não se fazia ouvir durante os 40 dias. Ninguém ousava entrar em batalha contra aquele gigante Golias. A voz dos soldados está silenciada. E a voz do povo? Como era a voz do povo? A voz do povo, meus irmãos, era uma voz de fracasso. A voz do povo era de total pessimismo. O povo dizia assim: viram aquele homem que desafiou os nossos exércitos? As pessoas gostam de comentar a crise.
O ser humano gosta de falar sobre derrota, sobre fracasso, sobre aflição. Muitos estão com os olhos voltados para a altura dos gigantes. Mas, irmãos, esse texto das Escrituras nos mostra com clareza que é justamente no tempo de crise que o corajoso se revela, Keila. Que o herói se apresenta. É no ventre da crise que o vencedor nasce. Então, meus irmãos, não escutemos a voz dos pessimistas. Não vamos dar atenção para gente medrosa, gente covarde, gente que não quer andar conosco. Todos nós fomos chamados para derrubarmos gigantes. Todos nós somos chamados para sermos vencedores. É claro que de vez em quando você enfrenta alguns abalos, algumas dificuldades na vida, mas nem por isso você é derrotado. Você tem Jesus, e quem tem Jesus é muito mais que vencedor. Basta nós lembrarmos aqui, Cleiton, Isaac. Isaac cavou o poço no deserto. De vez em quando eu vejo aqui na cidade o pessoal com a máquina cavando os poços aí na cidade, né? É fácil cavar poço aqui, mas vai cavar poço no deserto. Isaac cavou, Stefânia, poços no deserto, e as águas brotaram. Isaac semeou em tempo de fome. A Bíblia fala que ele colheu a 30, a 60, a 100 por um. Ou seja, o que ele plantou prosperou totalmente. Que Deus deu aos cafeicultores de nossa região a prosperidade que Deus deu para Isaac. 30, 60, 100 por um. De igual modo, Josué e Caleb venceram o pessimismo dos espias, porque eles não confiavam na força deles, mas eles confiavam no Senhor. A história fala de alguns homens que é preciso que nós comentemos algo sobre eles. Franklin Delano, até aí tudo bem. Roosevelt, aí você já, eu conheço esse nome. Esse homem, nascido nos Estados Unidos, em Nova York, estudante das universidades mais famosas como Harvard, esse homem exerceu a advocacia por um tempo. Depois ele resolveu largar a advocacia para se dedicar à política. Aos 39 anos de idade, ele foi vítima de poliomielite, ou seja, ele ficou paralítico da cintura para baixo. Mas esse homem não desistiu dos seus sonhos. Muitos diziam, e dizem sempre para aqueles que estão inferiorizados fisicamente, que eles não podem. Então diziam para ele que jamais ele seria um presidente. E ele tinha esse desejo. Foi o único presidente dos Estados Unidos eleito 4 vezes consecutivas. Depois dele a lei mudou. Só pode ter 2 eleições consecutivas. Foi o único eleito 4 vezes consecutivas. Tirava fotos em pé, apoiado em muletas ou apoiado em pessoas. Era filmado ou fotografado sentado atrás de mesas ou púlpitos. Ele evitava que a sua limitação física fosse desculpa para que as pessoas pensassem que ele era incompetente. Tornou-se símbolo de força e liderança. Guiou os Estados Unidos na Grande Depressão e na Segunda Grande Guerra, mesmo diante das suas limitações físicas. E o personagem do nosso texto, Davi. Davi não permitiu que a voz pessimista do povo abalasse a sua fé. Então, meu irmão, não deixa o pessimista roubar a sua coragem, não. Não deixa o pessimista roubar a sua coragem. Olhe firmemente para Cristo. Olhe para aquele que venceu o mundo. Caminhe vitoriosamente na força que Cristo dá. Jesus também nos ensinou a vencer o pessimismo, quando ele disse para os discípulos para que tivessem fé no meio de uma tempestade. Então, Silane, não escute vozes negativas. Ouça a voz de Cristo, que garante a vitória. As vozes negativas eu ouço, só não dou atenção. Entra no ouvido e sai pelo outro. Quem ouve e guarda a voz negativa nunca poderá vencer gigantes. Você vence gigantes se você conseguir superar as críticas à sua volta. Olha o versículo 28. Versículo 28.
do versículo 28 até o versículo 30. Leiam comigo bem forte esses versículos. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Meus irmãos, a crítica machuca quando vem de alguém que está muito próximo de nós. Eliabe era o irmão mais velho. Eliabe cresceu com Davi. Era a família de Davi. Quanto mais íntimo é o relacionamento, meus irmãos, mais dolorosa é a crítica. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. A crítica machuca quando ela questiona as nossas motivações. Eliabe achou que Davi era motivado pela presunção. Não tem nada mais triste do que as pessoas tentarem adivinhar as nossas motivações. E elas falarem que nós estamos fazendo alguma coisa por causa disso ou por causa daquilo, e não por causa do Senhor. A crítica machuca quando ela é contínua. Aqui, Davi olha para o seu irmão e fala: que fiz eu agora? O que significa isso, gente? Que Eliabe criticava o tempo todo. Quem aguenta crítica o tempo todo? A gente precisa de alívio. Não dá para ficar sob pressão 24 horas. É preciso aprender a fazer elogios. É preciso aprender a sorrir. Sorrir faz bem para aquele que sorri e para aquele que recebe o sorriso. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam em nós. Olha os versículos 31 a 33 aqui. No versículo 33, lê comigo o versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Você não pode, você não tem experiência, você é muito jovem. Eu não aceito falar que eu não posso. Eu não aceito falar que eu não consigo. Eu não aceito falar que eu não tenho competência. Eu não aceito isso. E você não deve aceitar também. Davi não aceitou. Uma revista americana famosa, eu não vou citar o nome, no ano de 86, ela fez uma publicação sobre alguns personagens famosos da história. Mas por incrível que pareça, eles tinham tudo para fracassar. E o nome da reportagem em português é mais ou menos Homens sem perspectiva de futuro. Mais ou menos a tradução, Homens sem perspectiva de futuro. Um deles foi Beethoven. É claro que vocês ouviram falar de Beethoven, né? Olha o que um cidadão disse dele. Esse jovem tem uma mania estranha de manusear o violino. Prefere tocar as próprias canções, ao invés de aprimorar as suas técnicas. Era o professor dele. O qualificou como sem esperança como compositor. Se ele tivesse ouvido o seu professor, nós não saberíamos, nunca teríamos ouvido falar nesse nome, Beethoven. O Walt Disney, é claro que você já ouviu falar desse nome. Foi despedido por um editor de jornal, sabe por quê? Falta de ideias criativas. Chegou à falência várias vezes. Se ele tivesse acreditado nos fracassos que ele teve, e ter sido chamado um homem que não tinha ideias criativas, né? O Império Disney hoje não existiria. Thomas Edison, é claro que você conhece isso aqui, né? O professor dele disse que ele era muito incapaz para aprender qualquer coisa. Patenteou mais de 1000 invenções. E Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos negócios. Então, meus irmãos, não deixemos a crítica colocar medo em nosso coração. Com o crítico, faz o seguinte: fuja dele. Quem foge do crítico
enfrenta e vence o gigante. Quem fica do lado do crítico nunca se aproxima do gigante, ou seja, nunca vai ter oportunidade para vencer o gigante. Jesus sofreu críticas, vocês lembram disso? Jesus sofreu crítica dos apóstolos, Jesus sofreu crítica dos religiosos, e Jesus sofreu crítica até da família dele, os irmãos dele, antes de se converterem, criticaram a Jesus. E crítica dói, especialmente quando vem de gente que nós amamos. Mas lembra de uma coisa? A sua aprovação, Humberto, ela tem que vir de Deus. Não é minha, e nem de ninguém que está aqui nesse lugar. A aprovação que eu preciso, ela vem de Deus. Então, irmãos, sejamos como Cristo. Cristo manteve o foco na missão que o Pai deu. Ele não permitiu que as críticas dos apóstolos, que a crítica dos religiosos, que a crítica de seus irmãos o afastasse da sua missão. Terceiro lugar, só poderemos vencer gigantes se nós formos autênticos. Você é uma pessoa autêntica? Olha o versículo 38. 38 e 39. Leia comigo. As mulheres vão ler comigo 38. Em seguida, os homens vão ler comigo 39. Combinado assim? As mulheres vão ler comigo 38. Em seguida, os homens vão ler comigo 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia ousado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aí no versículo 40, todos, vamos ler o 40? Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Saul queria colocar uma armadura em Davi, uma armadura que não era de Davi. Vocês lembram que Saul era um homem de estatura mais elevada? Dos ombros para cima, não tinha homem semelhante a Saul entre os judeus. Ele era um homem de estatura elevada. Ele não era como Golias, mas ele era um homem de estatura mais elevada. Como Davi poderia usar uma armadura que não coubesse em seu próprio corpo? Então Davi diz: não posso andar com isso. E tirou aquilo de sobre si. Meu irmão, você não tem como enfrentar gigante com a arma dos outros. Coloca na sua cabeça. Você não tem como enfrentar gigante com a arma dos outros. Em tempos de crise, as pessoas irão fazer, ou elas vão desejar, que você seja iguais a elas, ou que você seja iguais aos fracos. Mas você tem que ser você mesmo. Você é uma pessoa única, uma pessoa singular. Você pode vencer com os dons e talentos que Cristo te deu. Toda profissão é honrosa. Toda profissão é muito especial. Toda profissão é muito significativa. Eu, às vezes, me dirijo a algumas pessoas com os títulos da sua profissão, né? Então, quando eu estou lá no consultório da Natália, é a doutora Natália, né? Quando eu estou, a doutora Bárbara, eu peço para orar, eu falo, doutora Bárbara. Quando eu me refiro ao doutor Abraão, eu falo, doutor Abraão. Toda profissão é digna. Médico, advogado, contador, administrador, pedreiro, servente, pintor, gesseiro, o pessoal que trabalha aqui na nossa igreja aqui, cafeicultor, toda profissão é muito especial. Mas a minha filha é psicóloga e vocês sabem muito bem disso. Eu considero os psicólogos, os profissionais mais necessários para esse tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Tem muita gente doente mentalmente, doente emocionalmente, e por que não dizer doente também espiritualmente? E o psicólogo, ele não dá respostas prontas, ele não entrega as armas para você vencer o seu gigante, ele desperta o que há de melhor em você.
para você ver os seus recursos, o que você tem dentro de você, e Ele te motiva a usar as próprias armas para vencer as lutas diárias. Ele faz aquilo que a Bíblia ensina para a gente. As Escrituras estão ensinando para nós isso aqui. Então um psicólogo, ele faz você descobrir a sua melhor versão. Ele faz você ser autêntico. Jesus foi autêntico. Jesus sempre foi verdadeiro em sua missão. Paulo, o apóstolo, declarou: pela graça de Deus sou o que sou. Sou o que sou. Você é o que você é. Assuma que você é em Cristo. Usa os seus talentos, Lion. Usa os seus dons, aquilo que Ele te deu. Não aceitem, irmãos, lutar com armas que não pertençam a vocês. Então, assim como Davi venceu com armas simples, pedras e fundas, você poderá vencer usando aquilo que Deus confiou a você. O que Deus confiou a você essa noite? Qual habilidade, qual recurso que Deus confiou a você essa noite? Deixa eu pegar aqui, deixa eu tomar a liberdade. O diácono Valdinei, a turma lá do futebol, joga bolinha lá no final de semana. O Valdinei teve a oportunidade de convidar os amigos dele. E ele foi lá e convidou os amigos dele. E explicou o motivo pelo qual estava convidando. Qual a arma que você tem? A arma que você tem é um cargo na igreja? Que as pessoas sabem então que você é presbítero dessa igreja. Que elas sabem que você é diácono dessa igreja. Que elas sabem que você é professor da escola dominical. Que elas sabem que você é da diretoria da sociedade interna. Que elas sabem que você é um crente. Você é um membro dessa igreja. Você é um servo do reino do Senhor Jesus que está servindo aqui nessa igreja. E a penúltima lição, estamos encerrando. Só podemos vencer os gigantes quando nós estamos determinados em Deus. Olha o versículo 48. 48. É o penúltimo que vocês vão ler comigo. Vamos lá. Versículo 48, vamos ler juntos? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Meus irmãos, Davi não andou para a linha de batalha, Davi correu, ele estava ansioso para ganhar, ele estava ansioso para vencer, ele era determinado. Pedro Augusto, você é assim, meu filho? Você está correndo ou você está andando? Ele estava determinado, ele queria vencer. Por que Davi escolheu 5 pedras? Talvez ele tenha pensado assim: se eu falhar na primeira, eu acerto na segunda. Se eu falhar na segunda, eu acerto na terceira. Eu ainda tenho a quarta, eu ainda tenho a 5ª pedra. Eu não desisto. Não podemos desistir, irmãos. Tem muita gente fraca espiritualmente. Semana que vem é Santa Ceia. Tem muitos fracos no nosso meio, porque desistiram há muito tempo daquilo que nunca deveriam ter desistido. E para nós encerrarmos aqui, a última lição que nós temos desse texto: só podemos vencer os gigantes quando nós reconhecemos que a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Olha o versículo, eu vou ler para você agora. Olha o versículo de número 37. Olha só. Olha só o que Davi está falando para Saul. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul acreditou. O moço não consegue andar com a armadura. Tira isso de mim, não dá para andar com isso. Eu enfrentei leão, eu enfrentei urso com as minhas mãos. Ele fala com convicção, ele está determinado em Deus. E Saul acredita nele. Agora ele tem que enfrentar o gigante. Olha o versículo 45. Olha o 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. No versículo 47 ele diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, meus irmãos, Davi entrou na peleja, sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus, é Deus quem fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele é o nosso Criador, sustentador, redentor, protetor. Não vencemos por causa da nossa sabedoria, por causa da nossa força,
por causa da nossa estratégia, mas vencemos por causa de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Há uma história de um homem que era pintor, e as suas obras na região que ele pertencia eram obras observadas com muita atenção pelas pessoas. E esse homem tinha um filho, e esse filho morreu jovem na guerra, e ele ficou muito triste com a morte do filho. Pintou um quadro com o rosto do filho. Este homem morreu, e ele colocou todas as suas obras para que fizessem parte de um leilão. Mas havia uma regra: para comprar os quadros, primeiro o quadro do filho tinha que ser vendido. Mas ninguém se interessava pelo quadro do filho. Eles queriam os outros quadros famosos que ele havia pintado. Alguém que conheceu a família daquele homem comprou o quadro do filho. E todos ficaram felizes. Finalmente, vai começar o leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vai começar a festa. Vamos arrecadar os melhores quadros por um preço bom. E de repente aquele que estava responsável pelo leilão, eu quero informar a todos que o leilão tem o seu fim proclamado nesse instante. A ordem era que aquele que comprasse o quadro do filho ficaria com todas as obras. Meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Você tem Jesus. Você é de Jesus. Você pertence a Jesus. Viva então como um verdadeiro filho de Deus. Gigantes, todo dia. Leões, toda semana. Mas em nome de Jesus, eu vou contra eles, em nome do Senhor dos Exércitos. Graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, pela tua palavra, por esse texto tão conhecido, tão simples das Escrituras, e que nos desafiam a caminharmos como vencedores nesse mundo perverso, nesse mundo mau, que muitas vezes diminui a igreja do Senhor e aqueles que servem a Cristo Jesus. Mas a tua palavra diz que em Jesus nós somos muito mais que vencedores. Que cada um entregue agora, ó Deus, o seu gigante, o seu Golias. De repente é um problema familiar, de repente a vida conjugal não está indo muito bem, de repente é problema de relacionamento com os filhos ou com os pais, ou entre os irmãos. Pode ser problema financeiro, pode ser problema de enfermidade. São dificuldades que se apresentam todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos tomar posse da tua palavra nesse instante. E assim como Davi, que possamos ser vencedores sobre Golias, sobre as tempestades, sobre as dificuldades dessa vida. Consola o nosso coração e confirma essa tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé? Nós vamos ter conosco a porta ali. Então peço já se posicionem, né? Os diáconos Valdinei, Renato Júnior e Jesus, que estejam à porta, juntamente conosco, os presbíteros, para que recebam os cumprimentos da igreja. E vocês devem voltar para cá, ou aqueles que já quiserem entrar aqui para a esquerda, entrem, mas não esqueçam de cumprimentar os irmãos depois. Tem algo gostoso, preparado ali, para nós aproveitarmos bem esse instante. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco. Despeça-nos agora, ó Deus bendito, em paz, para os nossos lares, para os nossos afazeres, nosso dia a dia, jamais esquecendo quem somos, de quem somos e para onde vamos. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja sobre vocês, irmãos e irmãs, e com todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Queira sentar-se.